Olá, meu nome é Wendel Fortunato de Medeiros, sou aluno da complementação pedagógica em Geografia pela Faculdade IBRA e estou aqui para apresentar o meu projeto escolar voltado para os anos finais do ensino fundamental. Nós vamos falar sobre o mapeamento de bairro com tecnologia de GPS. Ah, ele é voltado para o ensino fundamental, como eu disse anteriormente, certo? E ele pretende ensinar aos alunos como identificar pontos de referências, fazer mapeamento e analisar o seu espaço urbano ou rural. Ah, a justificativa é de que os alunos vivem em um mundo onde a tecnologia e a geotecnologia é amplamente utilizada. É, é, não dá para se falar hoje em dia em tecnologia sem falar em geolocalização. Por quê? Porque hoje nós usamos aplicativos de entrega, nós utilizamos aplicativos de transporte, previsão de transporte, como previsão do ônibus, e nós fazemos uma constante, que é o quê? Fotos. Fotos, todas as fotos que nós temos têm geolocalização gravada nela, com latitude, longitude, às vezes até altitude. E aí, nas redes sociais, nós damos nossa localização o tempo todo, nós queremos dar nossa localização muitas das vezes. E o que que acontece? A gente tem que saber utilizar, certo? E esse projeto ele vem para mostrar como o mapeamento ele pode ser benéfico para os nossos alunos, para compreender o espaço geográfico em que eles estão inseridos. Porque nessa nova era, é, às vezes, o que nós temos são individualismos em que nós não saímos de casa, nós não vivemos o mundo exterior. Então, nós pouco conhecemos sobre esse mundo que nós vivemos. A metodologia do trabalho, ela envolve a realização de pesquisas, certo? A gente vai fazer pesquisas, atividade de campo, e os alunos eles vão ser incentivados a coletar dados, informações e documentar o que eles descobrem. Isso vai promover o quê? Vai promover um aprendizado prático, imersivo e envolvente, que é um dos principais desafios que nós temos quando se fala disso. Por quê? Porque a escola ela é muito teórica ainda e às vezes falta prática. Não é uma crítica à escola, ao método de ensino, e sim uma realidade que os alunos trazem. Professor, eu aprendo, mas eu não sei por que, que eu estou aprendendo. Estão me ensinando Bhaskara, mas eu não sei para que, que serve Bhaskara. E hoje em dia nós, enquanto educadores, precisamos ensiná-los que há uma necessidade, por que daquela necessidade, para que daquela necessidade. Para que nós tenhamos aquele aluno perto da gente. Os alunos, como eu disse anteriormente, eles vivem num universo envolto em geotecnologia, certo? E esse projeto ele vai utilizar o Google Earth Mobile e Google Earth Pro para estudar e dar uma compreensão do espaço geográfico, permitindo que haja uma interação do aluno com o meio e uma consequente construção de pensamento a respeito daquilo. Os objetivos. O primeiro deles é identificar pontos de interesse no bairro. Por exemplo, nós temos uma escola e ao lado da escola tem um mercadinho. O aluno que está participando do projeto, ele vai lá no mercadinho, abre o Google Earth Mobile dele e clica em salvar ponto. E ele vai colocar lá, mercadinho do seu Damião. Tirar uma foto e vai seguir seu caminho, certo?
Junto disso, ele vai compreender noções de escala e proporção. Ao marcar o ponto, ele vai ter que dar um zoom. E dando um zoom, ele vai ter uma ideia das diferentes proporções que podem existir ao efetuar aquele zoom. Além disso, o aplicativo Google Earth Pro, ele tem uma escala própria, permite ao aluno que ele trabalhe nessa escala. O aluno até pode utilizar uma escala própria, se ele souber. E é isso que a gente vai trabalhar numa das aulas com ele. Mas se ele não quiser, ele vai utilizar a escala do Google Earth, que é muito mais fácil, muito mais simples. E claro, como terceiro objetivo, a gente quer que ele desenvolva habilidades de uso de ferramentas e tecnologias aplicadas à geografia. Por que eu escolhi o Google Earth Mobile e o Google Earth Pro? Porque eles são fáceis de instalar, eles são escaláveis, eles podem ser utilizados em qualquer idioma, eles simplesmente são simples e permitem resultados rápidos. A ideia não é construir uma curva de nível, uma altimetria, ou mesmo fazer uma análise do modelo digital de elevação. A ideia é fazer um mapa com pontos de interesse em que os alunos descubram sua área e tenham uma ideia do que tem de importante ali. O nosso cronograma vai ser assim. Na primeira semana, ele vai ter duração de um mês. Na primeira semana, eu vou introduzir aos alunos os conceitos de mapeamento, os conceitos de geografia, básicos de geografia, e vou apresentar a eles ferramentas de geolocalização. Não será apenas o Google Earth Mobile. Se eles quiserem utilizar outros softwares que atendam aos requisitos do projeto, que é a exportação em KML, eles podem utilizar, não vai ter problema. O que eu recomendo é o Google Earth Mobile, certo? Se não der, não tem problema. Se quiser utilizar outro, não tem problema. Tem um exemplo aí que é, por exemplo, o Geolocation Screen. O Geolocation Screen, você vai marcar pontinho por pontinho aquela localização com base em onde você está, colocar o nome do ponto e salvar no banco de dados dele, e depois exportar em arquivo TXT. Só que para usar esse aplicativo, você precisa de um programa chamado QGIS, que ele vai converter o TXT em KML. O QGIS não é muito simples de utilizar. Por isso eu trouxe o Google Earth, porque o Google Earth já vai fazer tudo isso, tudo no ambiente, no ecossistema da Google, já vai trabalhar em prol desse projeto sair. Na segunda semana, nós teremos a saída de campo para coletar dados e registrar pontos de referência. Nesse ponto, a gente vai dividir a turma em grupos, se a turma for grande, grupos de 6, e cada aluno será responsável por marcar um ponto de interesse. A área de abrangência vai ser o bairro delas, por exemplo, ou a escola e assim por diante. O que vai ser necessário? O apoio ou dos pais ou da equipe de apoio da escola, certo? Para permitir a viabilidade do projeto. Elas sairão a campo, chegarão no local, tirarão uma foto com o aplicativo, marcarão um ponto no GPS e seguirão seus caminhos para o próximo ponto de interesse delas. Na terceira semana, a gente vai para o laboratório de informática e com o programa Google Earth Pro, a gente vai carregar aqueles pontos e vai trabalhar em cima daqueles pontos. A gente vai criar o quê? Vai criar um polígono da área de interesse, vai criar um caminho da área de interesse, vai criar uma curva de nível para eles terem uma ideia do que é curva de nível, do plano de elevação, na verdade. E a gente vai, por fim, gerar um mapa digital.
ele vai ter lá o norte bonitinho, né, a Rosa dos Ventos, vai ter a legenda com cada insígnia, eles vão aprender o que é insígnia, vai ter lá a escala, vai ter lá o nome do autor ou autores e assim por diante, certo? Eles vão ter tudo isso. E ao final do mês, na quarta semana, será feita a apresentação em grupo dos mapas, certo? Ou seja, eles irão discutir tudo isso que foi feito durante o mês para que os demais colegas tenham uma ideia do espaço que os rodeiam, do espaço que os outros rodeiam e até mesmo descubram coisas. Por exemplo, um não sabia que tinha uma pracinha atrás da igreja. O outro não sabia nem que tinha uma igreja. Mas o outro conhecia os três, mas não tinha falado a ninguém. E aí todo mundo vai conhecer, vai construir conhecimento, nós vamos verificar tudo isso e vamos fazer uma apresentação em grupo com um método muito interessante, que é este. Os materiais utilizados serão simples. Um smartphone ou tablet com GPS, tem que ter GPS, não pode ser aquela localização por, por rede de telefone, tem que ser GPS. Aplicativos como o Google Earth Mobile e Google Earth Pro, certo? É necessário ter pelo menos esses dois. O Google Earth Mobile no celular de cada aluno, ou do líder do grupo, e o Google Earth Pro nos computadores da sala de informática, certo? E computadores para edição de mapas com o Google Earth. Isso é de praxe. Tem que ter, isso é o básico para poder executar o projeto minimamente bem. Se excluirmos a equipe de apoio, professores, pais e assim por diante. O menino vai lá sozinho e obtém seus pontos. O processo será, como eu disse, a mesma ideia do cronograma, né? A gente vai introduzir os conceitos de mapeamento e uso de tecnologia. Os alunos vão sair para coletar os dados, certo? Vai ser feito o uso dos dados para criar mapas digitais no computador e nós vamos fazer uma discussão dos resultados e uma análise do espaço local, permitindo então uma compreensão a respeito de estudo. A avaliação ela vai ser como? Ela vai ser pela qualidade dos mapas criados e pela participação nas atividades de campo. Eu vou estipular, se a escola permitir, o projeto ele não exige isso, mas é bom, que um responsável adulto fique com cada aluno. E esse responsável vai ter uma série de requisitos que ele vai avaliar para saber se o grupo, mesmo que o grupo não tenha conseguido coletar um único ponto, mas o grupo teve ímpeto, teve capacidade, demonstrou conhecimento, demonstrou bravura até mesmo, porque é necessário uma certa bravura para desbravar o seu entorno e assim por diante. E isso vai ser levado até o professor, que pode ser eu, pode ser um professor de história, se os pontos de interesse foram os pontos históricos e assim por diante. Mas o que importa é que será trazido até mim e eu vou fazer uma avaliação a respeito disto, puxando a ideia de que eles tiveram uma participação plena e eficiente e eficaz no projeto, certo? E no fim, culminará pela avaliação do mapa criado, né? É, é, quanto mais pontos você tiver, melhor será. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade dos pontos que você tem também será levantada. Não adianta você ir lá e marcar o ponto de uma árvore. Ah, essa árvore aqui eu achei bonita, eu vou marcar o ponto dessa árvore. Vai ter 40 árvores marcadas no mapa. Não adianta. O mapeamento
comunitário, né, que eu chamo comunitário, é uma estratégia que ela é poderosa para promover a integração dos alunos com o bairro, como o próprio slide diz. Mas o mais importante é permitir que os alunos e a comunidade eles interajam. O, o seu Damião, da venda do lado da escola, vai ver o aluno saindo. Poxa, na minha época ele só ficava dentro de sala. Aí agora os alunos já saem de sala, saem com o professor, com o celular na mão, com tudo na mão, para mapear. Vieram ver meu mercadinho, tiraram até foto do meu mercadinho. O que será que vai acontecer? Certamente seu Damião, se ele for para a feira de ciências, possivelmente esse projeto vai estar lá e esse projeto vai ser apresentado a ele, vai aparecer lá. A vendinha dele, o mercadinho dele, que durante muito tempo não foi notado, de repente foi notado e está aparecendo na escola e foi importante para os alunos, certo? É, e é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado da apresentação do projeto e qualquer coisa podem contar comigo. Muito obrigado.